pessoal, agora vamos ver como identificar as funções nas diversas estruturas orgânicas que aparecem. Independente da complexidade dessas estruturas, mas tem como a gente identificar os grupos funcionais, tá certo? Então o desafio de vocês é esse, fazer essa identificação. Como é que a gente faz isso? Então vamos pegar essa primeira estrutura aqui e descobrir quais são os grupos que estão presentes. Então vamos lá. Eu tenho as funções que tem carbonila. Então eu tenho uma carbonila aqui, ó, esse grupo aqui C dupla O. Se eu tenho uma carbonila, eu desconfio que eu tenho uma determinada função orgânica aqui, ou grupo funcional. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar qual grupo de átomos está ligado a essa carbonila. Quando eu analiso aqui, ó, eu vou ter uma hidroxila diretamente ligada à carbonila. Se eu tenho uma hidroxila diretamente ligada à carbonila, eu tenho um grupo chamado carboxila. E o grupo chamado carboxila caracteriza os ácidos carboxílicos. Tá certo? Então eu sei que nesse composto eu tenho a função chamada ácido carboxílico. Vamos para outra carbonila aqui, ó. Tem outra carbonila. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar quem está ligado a essa outra carbonila. Desse lado eu tenho um carbono, desse lado, opa, eu tenho um nitrogênio. E a gente viu que quando eu tenho um nitrogênio diretamente ligado a uma carbonila, eu tenho a função que a gente chama de amida. Certo? Então, quando o nitrogênio está diretamente ligado ao carbono da carbonila, a função é uma amida. Tudo bem? Vamos ver se tem mais funções. Aqui eu tenho outra carbonila. Certo? Vamos analisar agora quem é que está ligado a essa carbonila. Eu tenho desse lado carbono, tudo bem? Desse outro lado, quem é que eu tenho? Eu tenho um oxigênio. E ligado ao oxigênio, eu tenho quem? Eu tenho um carbono. E a gente viu que quando a gente tem essa sequência, ó, oxigênio, carbonila, com oxigênio ligado e um carbono ligado ao oxigênio, essa função a gente chamou de éster. Tá certo? Então, ácido carboxílico, amida, éster. Tem outra função? Vamos analisar aqui, olha, eu tenho nitrogênio. Esse nitrogênio está ligado à carbonila? Não. Então, se ele está ligado a um carbono que não é o carbono da carbonila, eu digo que essa função é uma amina. Tá certo? Então, pessoal, tem como a gente identificar as diversas funções que existem no composto. Então, cada estrutura orgânica ela vai ter diversas funções ao mesmo tempo. Vamos para o segundo exemplo aqui. Ó. Então, vamos lá. Tem o carbonila, não tem o carbonila. Então, se tiver função, são funções que não têm carbonila. Vamos fazer a análise. Então, eu tenho isso aqui, ó, eu tenho o grupo OH. Esse grupo OH está ligado a esse carbono aqui. Ó. Esse carbono ele faz 1, 2, 3 e tem mais um hidrogênio aqui. Ele está fazendo 4 ligações. E a gente viu que quando a hidroxila está ligada a um carbono que faz 4 ligações simples, isso aqui é um álcool, tá certo? Então eu consigo identificar o álcool aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho outro hidroxila. Será que isso aqui é um álcool também? Vamos ver. Essa hidroxila está ligada a esse carbono. Esse carbono faz parte desse anel aqui, ó. Um anel com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Como é que a gente chama esse anel? Anel benzeno. Certo? Então, se eu tenho a hidroxila diretamente ligada ao anel benzeno, eu não chamo isso aqui de álcool, eu chamo de fenol. Então, nesse composto eu tenho álcool e tenho fenol também. Tem mais alguma função? Tem sim. Vamos lá. Eu tenho esse oxigênio. Quem é que está ligado a esse oxigênio? Desse lado eu tenho um carbono, desse lado eu tenho outro carbono. Opa, eu tenho um oxigênio separando dois carbonos. Qual a função que é um oxigênio separando dois carbonos? A gente chamou de éter, tá certo? Tem mais alguma função? Opa, tem aqui, ó, nitrogênio. Tem um grupo diferente aqui. Esse nitrogênio está ligado à carbonila? Não, não tem carbonila nesse composto. Então, se tivesse ligado a carbonila, seria uma amida. Não está ligado a carbonila, é uma amina. Tá certo? Então, nesse composto aqui, eu tenho fenol, álcool, éter e amina. Tudo bem? Nesse outro composto aqui, acelerando um pouquinho, para a gente
adiantar. Vamos lá. Então, eu tenho o grupo OH aqui, pessoal. Esse grupo OH está ligado a esse carbono. Esse carbono faz parte desse anel aqui, ó. Esse anel é o famoso anel benzeno. Se eu tenho a hidroxila ligada ao anel benzeno, diretamente ligado ao anel benzeno, eu digo que esse aqui eu tenho um fenol, tá certo? Vamos analisar, aqui eu tenho a carbonila. Quem é que está ligado à carbonila? Desse lado eu tenho um carbono. Desse outro lado eu tenho outro carbono. A gente viu que quando eu tenho uma carbonila separando dois carbonos ou entre dois carbonos, a gente tem a função chamada cetona. Tá certo? Tem mais funções aí? Vamos ver se tem, né? Olha só esse oxigênio. Esse oxigênio aqui, ele está ligado a carbono de um lado e a carbono do outro. Sempre que o oxigênio está separando dois carbonos, a gente tem a função chamada éter, tá certo? Então também tem o éter nesse composto. Tem mais alguma função? Vamos analisar. Olha só, aqui é o que? Oxigênio, carbono do lado, carbono do outro. Então isso aqui também é um éter. Então nesse composto eu tenho éter, tenho fenol e tenho cetona. Tudo bem? E esse último composto aqui, pessoal, apesar dele estar meio bagunçado aí, mas dá para a gente identificar as funções. Vamos lá começar a fazer essa identificação. Tudo bem? Então, começando pelo grupo OH, ó, hidroxila ligado a esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele faz quantas ligações simples? 1, 2, 3, 4 ligações. Então, quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono que faz 4 ligações simples, essa função aqui é um álcool. Certo? Vamos ver se tem mais função? Olha só, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho nitrogênio. Esse nitrogênio está ligado à carbonila? Não. Opa, se não está ligado à carbonila, eu já sei que isso aqui é uma amina. Então, eu tenho um álcool, tenho amina. Tenho mais alguém, pessoal? Tem mais alguém? Vamos ver. Olha só esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio ele está ligado a esse carbono e está ligado a esse carbono aqui, ó. Opa, está separando dois carbonos. Se está separando dois carbonos, a gente já discutiu e essa função é um éter, tá certo? Tem mais alguma função, pessoal? Ou só essa? Vamos ver. Carbonila, olha a bichinha aqui, ó. Carbonila. Quem é que está ligado à carbonila, pessoal? Eu tenho esse oxigênio diretamente ligado à carbonila. E quem é que está ligado a esse oxigênio? É esse carbono. Que sequência é essa? Carbonila, oxigênio, carbono. A gente viu que sempre que tem essa sequência, se trata de um éster. Tá certo? Então, nesse composto eu também tenho um éster. Tem mais alguma função diferente dessas que eu achei? Não. Se você observar nesse composto, eu só vou ter álcool, éter, éster e amina. Tá certo? Então, é assim que vocês vão identificar as funções dentro das grandes estruturas orgânicas, tá certo? Então, vocês vão fazer essa análise minuciosa e vão descobrir quais as funções estão presentes. Assim, a gente encerra esse ciclo de vídeos e até a próxima, pessoal.